Olá, meu nome é Maria Tereza, eu sou pesquisadora da Embrapa e vou dar continuidade ao curso Apicultura para Iniciantes com a apresentação do módulo 4, que trata da instalação do apiário. Esse módulo é muito importante para quem está iniciando uma criação de abelhas, pois ele traz informações que vão orientar a escolha de um bom local para a instalação do apiário e de como instalar as colmeias. Então, ao final desse módulo, espera-se que você seja capaz de saber identificar as características adequadas do local para o apiário e como deve instalar as suas colmeias. Bom, a escolha do local do apiário ela é de grande importância para o sucesso da criação de abelhas. Nós podemos dizer até mesmo que o sucesso dessa criação vai depender da escolha de um bom local para esse apiário. Então, o primeiro passo é quando você tem uma área disponível para criar abelhas, é que ela seja vistoriada, tendo em mente vários aspectos. Nós vamos falar sobre esses aspectos a partir de agora. Então, um bom local para o apiário, o que ele deve proporcionar? Em primeiro lugar, o que ele deve proporcionar às abelhas que serão criadas ali? O local deve proporcionar fontes de recursos, né? Recursos que nós estamos falando de recursos alimentares e outros recursos que as abelhas necessitam e que nós vamos detalhar depois. Mas também é de grande importância as condições ambientais do local onde as abelhas serão criadas, porque elas vão interferir muito nessa criação. Agora, pensando no apicultor, o que esse local, o local do apiário deve proporcionar? Em primeiro lugar, o local deve ter um bom acesso para que o apicultor consiga chegar ao apiário de forma tranquila e ter também boas condições de trabalho naquele local, pois ele vai desenvolver as várias atividades necessárias para a criação de abelha e ele precisa de ter boas condições de trabalho. Mas também nós temos que pensar em pessoas e animais que moram ou que transitam próximo ao local do apiário. Então, nesse sentido, nós temos que pensar na segurança dessas pessoas e desses animais e também na segurança das abelhas. Bom, esses são vários aspectos, como eu falei, que devem ser considerados quando se está explorando uma área para escolher o local para instalar o apiário. Cada um desses aspectos vão ser tratados com maiores detalhes nas diferentes partes desse módulo 4. Nós vamos começar falando, então, sobre o primeiro aspecto que está aqui apontado, que seriam as fontes de recursos. Então, na escolha do local para o apiário, nós devemos ter em mente que esse local deve apresentar fontes de recursos para a manutenção, o desenvolvimento e a produção das colônias. Então, nós temos que pensar bastante e considerar a flora apícola daquele local, pois as abelhas retiram da flora, da vegetação com flores, as fontes de recursos alimentares e de outros produtos necessários à sua sobrevivência. Então, nós vamos falar, a partir de agora, um pouco mais sobre a flora apícola. E a flora apícola, ela é geralmente definida, conhecida como o conjunto de plantas fornecedoras de alimento, principalmente, e de outros recursos para as abelhas. Então, o que elas coletam? O que as abelhas coletam? Nós estamos aqui falando das abelhas apis mellifera, as abelhas africanizadas. O que elas costumam coletar nessa flora apícola? Então, elas coletam o pólen e o néctar, que se constitui o principal alimento delas, O pólen, o alimento proteico, o néctar, o alimento energético. Então, as flores
elas fornecem esses produtos às abelhas, né? E em troca as abelhas realizam a polinização, como você deve ter visto no módulo 2. E as plantas que produzem bastante pólen, geralmente elas são chamadas de plantas poliníferas, enquanto aquelas que produzem principalmente néctar, elas são chamadas nectaríferas. E existem plantas que oferecem ambos os recursos, pólen e néctar. Então, as abelhas visitam as plantas constantemente para a obtenção desses dois recursos alimentares. Mas, além desses recursos alimentares, as abelhas visitam as plantas também para a coleta de resinas. As resinas, né, ou substâncias resinosas, que são secretadas, que são obtidas nas plantas, e as abelhas coletam para a elaboração da própolis, como também você já deve ter visto no módulo 2, quando foi apresentado a própolis. E as plantas que geralmente oferecem resinas às abelhas, elas são chamadas de plantas resiníferas. Então, esses são os principais produtos coletados pelas abelhas na flora chamada de flora apícola. Então, por que nós devemos conhecer a flora, né? Nós já vimos que a flora é muito importante para as abelhas. Elas dependem da flora para sobreviver, para retirar todos os seus recursos que elas necessitam para sobreviver, para se desenvolver também. Então, nós devemos conhecer a flora da área que eu tenho disponível para instalar meu apiário, para saber se aquela área tem potencial para a criação de abelhas. Então, se eu conheço a flora daquela área e sei que ela tem muitas plantas que são visitadas pelas abelhas e que fornecem recursos para as abelhas, eu posso dizer que aquela área apresenta um bom potencial para a criação de abelhas. Eu preciso também conhecer a flora para saber quais são os períodos de maior produção de alimento para as abelhas, né, de maior oferta de néctar e pólen para as abelhas, e quais os períodos de escassez, ou seja, os períodos em que a flora não consegue suprir todas as necessidades das abelhas. Com base nesses períodos, o apicultor vai poder planejar suas diferentes atividades de manejo das suas colônias. Por exemplo, quando houver períodos de escassez de floradas, o apicultor deve providenciar uma alimentação suplementar para as suas colônias. Então, isso é fundamental para que ele realize o manejo das suas colmeias. E a gente conhecendo a flora, também tem a possibilidade, né, de preservar e de incrementar aquela flora. Então, se eu reconheço as plantas que são importantes para as abelhas, o apicultor deve procurar preservá-las e, se possível, incrementar o número de espécies na área pelo plantio de mudas daquelas espécies que são realmente bem visitadas pelas abelhas. E como é que eu posso conhecer a flora do local? Eu conheço a flora através de observações do próprio local, da área, realizando caminhadas, realizando vistorias, explorando realmente a área e fazendo observações de todas as plantas que estão em florescimento. Nós vamos falar um pouco mais tarde a respeito de como fazer essas observações e do que observar naquela vegetação. Bom, essas andanças pelo local, essas vistorias pela área, é recomendável que sempre sejam feitas também acompanhados de pessoas que já vivam naquele local e que geralmente conhecem bem a vegetação desse local. Essas pessoas elas podem ajudá-lo a identificar determinadas plantas que eles já sabem
que são visitadas por abelhas, né? Muitas vezes eles sabem bastante. Então, fazendo percorrendo essas trilhas, percorrendo a área com pessoas que já moram por ali, já facilita bastante esse reconhecimento das plantas importantes para as abelhas. O conhecimento da flora também pode ser complementado por meio da leitura de materiais informativos. Existe muito material na internet a respeito de flora apícola e nós também disponibilizamos aqui no curso materiais complementares que tratam da flora apícola de várias regiões do Brasil e que podem ser acessados e complementar as informações obtidas aqui nas videoaulas. Também se pode obter informações sobre a flora por meio de instituições de ensino, de pesquisa, onde existem muitas pessoas que fazem estudos sobre a flora apícola. Então, elas também podem dar esse suporte no reconhecimento daquelas espécies que são mais importantes na região. E uma forma indireta de se conhecer a flora apícola é pela análise do mel da região. Existem um certo tipo de análises chamadas análises melissopalinológicas, que identificam o pólen presente no mel. Então, isso dá um indicativo das plantas que as abelhas utilizaram para a produção desse mel. Então, é interessante, são bastante interessantes se for possível fazer análises de amostras de mel, de produtores, né, que já têm apiários naquele local. Isso também dá um bom indicativo da flora a flora que é importante para as abelhas naquele local. E como observar a flora, né? Então, como eu já falei, a flora para observar tem que realmente explorar a área. E quando encontrarmos plantas em florescimento, né, plantas com flores, parar por um determinado momento, em 5 a 10 minutos, em frente àquelas plantas e observar, para ver se aquelas flores estão sendo visitadas por abelhas, né? É importante também saber e registrar o período de florescimento das plantas, né? Quando é que elas estão florescendo e elas florescem por quanto tempo? Isso é muito importante e um pouco mais à frente nós vamos mostrar por quê. E o que ela oferece? Às vezes a gente consegue ter indicativos do que a planta está oferecendo, o que as flores estão oferecendo, se néctar, pólen, resina. Então, nós vamos mostrar também, dar algumas dicas de como observar isso. Também é importante observar se aquelas plantas ali da área, quais delas fornecem sombra, né? Quais delas fornecem sombra e se elas fornecem durante todo o ano ou se apenas em alguns períodos. Isso também é muito importante. Bom, aqui nós podemos ver, né, aqui imagens de pessoas que estão percorrendo uma área, né, percorrendo trilhas numa determinada área, fazendo registro fotográfico. É muito interessante se você para em frente a uma planta em flor, né, em florescimento, e se ela está sendo visitada por abelhas, fazer o registro fotográfico, caso você não conheça aquela planta, para procurar obter mais informações sobre a planta de outras formas, né? Como eu falei, por meio de consultas a materiais, consultas a outras pessoas. E nunca esquecer também de registrar de alguma forma se a planta, quando a planta está florescendo, o período que ela está florescendo. Então, todas as vezes que você passar pela área, perceber que a planta ainda está florescendo, você deve registrar para saber mais ou menos o período que aquela planta passa em florescimento. Isso é bastante importante. E como observar, né? Então, ainda como observar. Não esquecer
de observar os diferentes estratos, né, na área. A gente às vezes tem a tendência de observar mais o extrato arbóreo, porque é aquele que tem um maior poste, mas nós não podemos nos esquecer que os estratos arbustivos, herbáceos e as plantas também trepadeiras, elas fornecem muitos recursos para as abelhas. Então, nunca deixar de observar, né, de olhar para aquelas plantas de poste mais baixo, de postes diferentes, porque também elas podem ser muito importantes como fornecedoras de alimento, de vários recursos para as abelhas. Então, como é que eu faço? Como eu falei antes, nós devemos observar inicialmente se a planta é visitada por abelhas. Então, como eu falei, parar ali em frente à planta, passar uns minutinhos observando se acontecem visitas de abelhas às flores. E o importante é que a área seja percorrida em diferentes horários do dia, porque muitas vezes acontece a visitação de abelhas apenas em determinados horários, enquanto que em outros não. E isso está muito relacionado aos horários de oferta de néctar pelas plantas, que geralmente essa oferta não é contínua ao longo do dia. Existem horários em que as plantas ofertam néctar em maior quantidade. Então, as abelhas também visitam as plantas nesses horários. Então, muitas vezes, se a gente não percorrer a área em diferentes horários, nós podemos tirar conclusões erradas de determinadas plantas, caso a gente não consiga visualizar visitas de abelhas. Provavelmente, se você observar essa planta em outros horários diferentes, poderá verificar a visita das abelhas, né? Então, é importante isso. Às vezes, as visitas das abelhas ocorrem mais no comecinho da manhã ou mais no final da tarde, mas isso é muito variável, dependendo de cada espécie de planta. Então, como é que nós vamos falar um pouco agora como se faz a observação do recurso coletado. Nós vamos mostrar algumas dicas aqui que dá um indicativo do que aquela abelha está coletando, se é néctar, se é pólen, se são resinas. Isso é importante para a gente saber, porque aí é interessante que na nossa área, na área que vai ser instalado o apiário, existam plantas que forneçam todos esses recursos, né? Então, muitas vezes existem áreas que existem mais plantas nectaríferas, né? Ou outras que podem ter uma maior quantidade de plantas poliníferas, mas o ideal é que haja uma diversidade de oferta desses recursos. No caso do néctar, o comportamento da abelha na flor, coletando néctar, é mais ou menos assim. A gente consegue muitas vezes visualizar a abelha introduzindo o aparelho bucal na flor para a retirada do néctar. Então, aqui a gente consegue ver, como essa flor é pequenininha, a gente consegue ver até o aparelho bucal da abelha aqui. Ela fica um pouco mais paradinha, coletando realmente o néctar. Aqui a gente vê ela introduzindo aqui a cabeça na flor, que a flor tem um formato assim mais tubular, um pouco mais tubular. Então, esse comportamento aqui geralmente é característico de abelha coletando néctar. Já na coleta de pólen, durante a coleta de pólen, as abelhas elas andam mais sobre as flores, entrando em contato, né, com as anteras, que são os locais onde ficam os grãos de pólen, né, essas partes aqui da flor. Então, elas entram em contato com as anteras, elas agarram as anteras muitas vezes com as pernas, o primeiro par de pernas, com as mandíbulas, e elas se sujam de pólen. Dá para ver aqui que essa abelha está toda sujinha de pólen, os grãos de pólen agarrados aos seus pelos, né? E depois a abelha vai coletar esses grãos de pólen e juntá-los, formando
as cargas de pólen daqui nessa outra abelha, a gente percebe que ela já está com as cargas de pólen aqui nas suas pernas posteriores, alojadas nessa parte aqui da perna que se denomina corbícula, né? Uma parte que ela é também chamada de cesta polínica. É um local que elas vão alojar as cargas de pólen para poder levar essas cargas de pólen às colônias. Então, as abelhas, né, nesse comportamento, com essas características, elas estão coletando pólen. E a coleta de resinas, né? A coleta de resinas se dá pela raspagem, né, de folhas, de brotos, de caules, de plantas, né? Então, em partes, são essas as partes que a abelha procura, são brotos, folhas, caules das plantas. E também aquelas resinas que ficam nas cascas, nos troncos das árvores, né? Muitas vezes aparecem essas secreções, essas resinas nas cascas de árvores e as abelhas também coletam. E também, da mesma forma que o pólen, elas levam essas cargas de resinas, né, nas suas pernas posteriores até a colônia para lá acontecer a elaboração da própolis. Bom, um outro aspecto que nós comentamos que deve ser observado na flora, né, na vegetação da área, é observar aquelas plantas que fornecem sombra. Essas plantas que fornecem sombra durante todo o ano, elas são valiosas em locais como esse aqui, onde a vegetação toda seca no período da estiagem. Então, quando a gente encontra espécies de plantas que permanecem com a folhagem, mesmo durante a estação seca, essas espécies devem ser registradas, né? E, se possível, até o apicultor deve promover, né, o plantio dessas espécies, porque elas servirão no futuro para a instalação de apiários. Então, por que eu falei antes que é muito importante anotar o período de florescimento das plantas, porque com isso o apicultor vai ter uma ideia dos períodos de maior abundância de flores e daqueles períodos de escassez. Então, com base nessas anotações, nós conseguimos montar um calendário de floração, um calendário de florescimento das espécies apícolas naquela área, naquele local. Então, isso é muito importante porque a gente vai saber, o apicultor vai saber exatamente os períodos que acontecem aquelas principais floradas, como por exemplo o marmeleiro, o angico de bezerro, no Nordeste, são floradas muito importantes, o mufungo, são floradas muito importantes para a produção de mel. E aqui a gente pode ver, por exemplo, que o marmeleiro tem um período curtinho de florescimento, só 2 meses. Isso claro que vai variar de região para região, mas já dá um indicativo. Já o angico de bezerro, ele tem um período de florescimento bem mais prolongado. Então, com isso, a gente já fica sabendo, o apicultor já tem uma previsão de quando ele vai poder ter uma boa produção de mel. E aqui no período seco, é muito importante anotar quais são as espécies que florescem no período seco, justamente para que serão aquelas espécies que darão suporte à criação de abelhas, né, a manutenção das colônias, num período de escassez de alimento. Então, aqui a gente vê que o cajueiro floresce aqui no período seco, o ipê amarelo floresce no período seco. Então, essas espécies, como eu falei, elas devem ser incrementadas na área. Bom, e após toda essa exploração da área, o reconhecimento da área, o reconhecimento das plantas que são visitadas pelas abelhas, o registro dos seus períodos de florescimento, é interessante registrar também
as espécies que existem em abundância na área, né? Por quê? Não é interessante, por exemplo, que uma espécie apícola na área exista em pequena quantidade, né? Para ela realmente contribuir para a criação de abelhas, é necessário que ela ocorra numa quantidade considerável. Então, se o apicultor observa a sua área e percebe que tem uma grande diversidade de plantas apícolas, ou seja, um grande número de espécies diferentes na área que sejam visitadas por abelha e que elas existam numa boa quantidade, ou seja, existem vários indivíduos daquelas plantas apícolas, então ele pode considerar que aquela área ela tem um bom potencial para a apicultura, para a criação de abelhas, certo? Bem, nós sabemos que a flora apícola no Brasil ela é bem diversificada, porque a vegetação das diferentes regiões brasileiras são diferentes. Então, essa flora apícola ela vai variar em função dos diferentes biomas no Brasil. E, em função disso, né, nas próximas aulas desse módulo, são apresentadas características da flora apícola de diferentes regiões do Brasil. Essas informações são apresentadas por meio de videoaulas e também estão disponíveis no material complementar